Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento vamos à palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia em sua casa, faça uso dela nesse momento comigo. Abra o livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler como base apenas 7 versículos. Josué capítulo 6, verso 1 até o versículo de número 7, cuja epígrafe está escrito: Jericó é destruída, Raabe é salva. Está escrito da seguinte forma: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Se você puder repetir comigo em concordância, repita comigo em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos trazer uma mensagem subordinada ao tema 4 passos para uma vida vitoriosa. Nós vamos falar essa noite, diante desse texto, sobre 4 passos para uma vida vitoriosa. O livro de Josué é classificado no cânon sagrado como um dos livros históricos. Esse livro foi escrito por volta do ano 1400 anos antes de Cristo. E este livro narra as grandes batalhas que foram travadas, as grandes conquistas que o Senhor deu através de Josué e do seu exército. E quando nós falamos sobre este livro, nós iremos nos deparar com o capítulo 6, que narra uma das maiores conquistas que ficou conhecida no Antigo Testamento, a conquista sobre a cidade de Jericó. Todos nós sabemos que Josué, ele foi aquele que foi o sucessor, melhor dizendo, de Moisés. Quando Moisés morre, Josué então foi aquele que sucedeu. E agora a responsabilidade que estava sobre Moisés está sobre Josué. A responsabilidade de conduzir o povo e introduzir o povo na terra prometida. A terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó. E diante dessa trajetória de batalhas que eles deveriam travar, tudo começa quando o povo parte do Egito. E agora o povo está avançando, e na medida que os filhos de Israel vão conquistando cidades, a fama dos filhos de Israel começa a crescer, de maneira que no versículo de número 1, isso chega ao conhecimento dos moradores de Jericó. E quando a fama dos filhos de Israel
Isso produziu medo nos moradores da cidade de Jericó. A Bíblia diz no versículo de número 1: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Essa expressão, cerrou-se, é uma forma de dizer que os moradores daquela cidade fecharam as portas da cidade, porque eles ouviram o que Deus havia feito a favor do seu povo no Egito contra Faraó. Eles estavam ouvindo tudo o que estava acontecendo, as vitórias, que aquele povo que outrora era escravo, agora estava avançando e conquistando cidades. E isso produz nos moradores de Jericó medo, de maneira que o verso de número 1 diz: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Então, diante desse contexto em que a fama dos filhos de Israel começa a crescer, a alavancar, os moradores daquela cidade, o exército daquela cidade, o rei daquela cidade, manda fechar as portas das muralhas, de maneira que ninguém entrava, ninguém saía. Era uma forma daquela cidade, dos moradores daquela cidade dizer: aqui eles não passam, daqui eles não avançam mais. Eles estavam ali bloqueando a passagem, de alguma forma tentando impossibilitar que Josué e o povo continuassem conquistando e dominando a terra que Deus já havia entregue a Abraão. E o que nós podemos exaurir desta introdução é que não é diferente da nossa trajetória, da nossa caminhada. Na nossa trajetória, nós iremos encontrar obstáculos diante de nós, para de alguma forma tentar nos parar, para tentar impedir que a promessa venha se materializar, se cumprir, para tentar impedir a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Na maneira que nós vamos crescendo espiritualmente, na maneira que você desenvolve espiritualmente, o inferno vai tentar colocar obstáculos na tua caminhada, para tentar te frustrar, para tentar paralisar o projeto de Deus na tua vida, para tentar impedir que você possa tomar posse da promessa de Deus. Mas nessa noite eu já quero, diante dessa introdução, declarar sobre a tua vida que a obra que Ele começou vai até o fim. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Não vai ser diante desse obstáculo que você vai desistir. Não vai ser diante dessa tribulação, desse problema, que você vai retroceder, mas você vai até o fim. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Você vai vencer esse obstáculo, você vai superar essa dificuldade, porque Deus está contigo. O que me chama a atenção é que aquela cidade era uma grande fortaleza, era uma cidade fortificada. Segundo o contexto arqueológico e geográfico daquela cidade, segundo a geografia bíblica, a cidade havia sido construída sobre uma colina, sobre um monte, que ficava 260 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Então quem morava na cidade de Jericó tinha uma visão privilegiada e conseguia avistar de longe os inimigos. E por ser uma cidade construída sobre uma colina, sob uma posição geográfica privilegiada, essa cidade era de difícil acesso a qualquer nação, a qualquer exército que tentasse invadir a cidade. Segundo a Bíblia de Estudo MacArthur, uma Bíblia de estudo do teólogo chamado John MacArthur, ele relata que as muralhas dessa cidade eram duplas, era uma cidade cercada por uma muralha dupla. A parte da muralha exterior media 1,08 m de comprimento. A muralha interior media 3,06 m. Era uma cidade cercada por uma muralha dupla. E sobre aquelas muralhas haviam casas que haviam sido construídas. As muralhas haviam sido cobertas de madeira, segundo diz o comentário da Bíblia do Estudo MacArthur, e as casas haviam sido construídas sobre aquelas muralhas, sobre aquelas madeiras como base. Humanamente,
Entrar naquela cidade era impossível. A ótica humana, Josué tinha tudo para desistir. A cidade era construída sobre um monte. A cidade era fortificada com uma muralha dupla. Humanamente era impossível entrar em Jericó. As portas estavam fechadas. Mas o que me chama muito a atenção é o que Deus falou para Josué no verso de número 2. A Bíblia diz: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. A cidade era uma cidade fortificada. Humanamente era impossível entrar naquela cidade. Mas no verso de número 2, nós estamos debaixo de uma promessa. Deus está dizendo para Josué: olha, eu tenho te dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Então tinha duas opções para Josué. A primeira opção era voltar para trás. A primeira opção era olhar para aquela cidade fortificada e desistir, e retroceder, e se conformar apenas com as terras que eles já haviam conquistado. A segunda opção para Josué era crer no que Deus havia falado. No verso 2, Deus disse: tenho te dado na tua mão. Verso 2, disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Então o primeiro passo para termos uma vida vitoriosa é tomarmos posse das promessas de Deus. Josué poderia muito bem se deparar com aquela cidade cercada por uma muralha dupla, com as portas fechadas, e ter desistido, retrocedido, ou ter parado ali mesmo. Mas Josué estava debaixo de uma promessa. No verso 2, Deus disse: olha, tenho te dado nas tuas mãos a Jericó, aos seus reis, aos seus valentes e valorosos. Então o primeiro passo para termos uma vida vitoriosa é tomarmos posse das promessas de Deus. Você vai olhar para as dificuldades, você vai olhar para os obstáculos, você vai retroceder, você vai regredir, você vai ficar onde você está, não vai mais progredir, porque diante de você está um problema, porque diante de você está um obstáculo. Mas se você está debaixo de uma promessa, continue crendo, continue avançando, continue caminhando, porque se você está debaixo de uma promessa, Deus é poderoso para tirar da tua frente os obstáculos. Primeiro motivo pelo qual, primeiro passo, aliás, para termos uma vida vitoriosa, é tomarmos posse das promessas de Deus. Isso não é fácil para algumas pessoas, porque tomar posse das promessas de Deus envolve fé. E muitas pessoas, quando se deparam com um grande obstáculo, muitas pessoas não têm fé para crer que podem superar aquela situação. Esse é o grande problema de muitas pessoas que estão frustradas. Esse é o grande problema de muitas pessoas que retrocederam na fé. Porque diante de um obstáculo, diante de uma provação, elas não conseguem olhar com os olhos da fé, tomar posse das promessas de Deus e continuar caminhando, avançar. Crer que Deus é poderoso para remover aquela prova, para remover aquela barreira que está diante. Josué tinha duas opções. Ele tomou a decisão certa. Ele preferiu acreditar. Ele preferiu tomar posse do que Deus estava falando. Olha, eu tenho te entregado hoje nas tuas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes e valorosos. E nós? Será que nós cremos que Deus já nos deu a vitória? Será que nós cremos que Deus já entregou na nossa mão a vitória? Ou vamos ficar duvidosos? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A grande questão é: você vai tomar posse dessas bênçãos? Ou
você vai permanecer nessa situação. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo de número 4: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então essa noite, em nome de Jesus, mesmo diante da provação, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de outros obstáculos que vão surgir na tua caminhada, continue crendo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 30, que pela fé as muralhas de Jericó caíram. Hebreus 11, 30. Josué tinha tudo para desistir a partir daquele momento. Jericó era uma fortaleza, era uma cidade de refúgio, era uma fortaleza, uma cidade cercada por uma muralha dupla, uma cidade geograficamente em cima de uma colina de difícil acesso. Mas Josué está debaixo de uma palavra. Deus está dizendo para Josué: olha, tenho entregado esta cidade nas tuas mãos. E nessa noite, em nome de Jesus, se você está debaixo de uma palavra, se você tem uma promessa de Deus, não desista diante das adversidades, não desista diante dos obstáculos, porque vão surgir muitos obstáculos para tentar paralisar o propósito de Deus na tua vida, para tentar frustrar os teus sonhos, para tentar impedir o projeto de Deus na tua vida. Mas você precisa ser corajoso, você precisa continuar caminhando, você precisa avançar, ainda que diante de você tenha um grande mar e que de trás de você venha um grande exército, mas Deus vai abrir esse mar para você passar. Ainda que diante de você esteja um grande rio Jordão, assim como Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar, assim como Deus abriu o rio Jordão para Josué passar, assim como Deus derribou as muralhas de Jericó, Deus é poderoso para tirar todos os obstáculos da tua frente e te dar vitória. Mas você precisa tomar posse, você precisa crer, você precisa crer nas promessas de Deus. Só assim você terá força para continuar caminhando. Só assim você não irá retroceder diante de uma grande provação, diante de um grande obstáculo que surgirá na tua caminhada. O grande problema é, muitas pessoas olham para os obstáculos e preferem retroceder, e preferem se conformar com o que já conquistaram. Não conseguem mais continuar caminhando, não conseguem mais continuar superando essas dificuldades. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que nós andamos por fé e não por vista. Quem anda por fé e não por vista não olha para o tamanho do gigante, não olha para o tamanho dos problemas, não olha para o tamanho dos obstáculos, mas quem anda por fé e não por vista, olha apenas para a grandeza de Deus, para o poder de Deus. Então, o primeiro passo para vivermos uma vida vitoriosa é tomarmos posse, é crermos nas promessas de Deus. Segundo passo para termos uma vida vitoriosa é não abrirmos mão, em hipótese alguma, de modo algum, não abrimos mão da presença de Deus. Se você atentar para o versículo de número 6, a Bíblia diz: então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. Versículo de número 6. Josué manda os sacerdotes, naquela grande conquista, levarem consigo a arca do concerto, conhecida também como arca da aliança. No Antigo Testamento, a arca do concerto, ou arca da aliança, simbolizava a presença de Deus. Por que a arca da aliança deveria ir com eles naquela grande conquista? Porque se a arca da aliança simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus, a presença de Deus seria fundamental para que eles conseguissem aquela grande vitória sobre a cidade de Jericó. Então, o segundo passo para uma vida vitoriosa é não abrirmos mão da presença de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo de número 5, Jesus disse, João 15, 5, sem mim nada podereis fazer. Sem a presença de Deus, os nossos sonhos serão frustrados. Sem a presença de Deus, a nossa vida espiritual não chegará a lugar nenhum.
Sem a presença de Deus, o nosso ministério não chegará a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, todos os nossos esforços, a nossa capacidade intelectual, as nossas habilidades são em vão. Quando Moisés está dialogando com Deus, em Êxodo capítulo 33, e o povo havia transgredido, construindo um bezerro de ouro, e Deus ali vai punir aquele povo. Moisés intercede pelo povo, e agora Deus já não era mais com aquele povo, e diz: olha, depois que Moisés intercede pelo povo, Deus diz para Moisés: olha, eu vou colocar diante deles a coluna, vou colocar o meu anjo, mas não vou mais diante deles. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 15, que naquele momento Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. A presença de Deus é indispensável na nossa vida. A presença de Deus precisa estar conosco todos os momentos da nossa vida. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Seja um portador da presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Guarde a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus, porque a presença de Deus na tua vida é que vai fazer toda a diferença para que você tenha uma vida vitoriosa. Deus dá uma direção a Josué. A direção que Deus dá a Josué envolvia obediência. Deus disse para Josué que haveria de entregar a cidade nas suas mãos, e disse que Josué deveria chamar ali e separar 7 sacerdotes com 7 trombetas, que eram chamadas de shofar. A palavra shofar é uma palavra hebraica para referir-se às trombetas que eram feitas de chifre de carneiro. Então Deus manda Josué separar 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro. E o exército que estava com Josué, diante da arca, os sacerdotes iam com as trombetas e levando a arca, e diante deles o exército armado. Eles deveriam rodear a cidade. Cada dia eles deveriam rodear a cidade uma vez, por 6 dias. Então todos os dias que aqueles homens rodeavam a cidade de Jericó, eles iam andando, marchando, e os sacerdotes iam tocando o shofar, iam tocando a trombeta. Eu imagino os guardas daquela cidade em cima das muralhas, olhando para aquele povo, circulando em volta da cidade. Eu consigo conjecturar, imaginar os guardas daquela cidade zombando daquele povo, porque eles não tinham armas, eles tinham trombetas. Eles estavam andando em círculo, todos os dias eles davam uma volta em volta da cidade e se retiravam de novo para o arraial. Mas Deus disse: olha, no 7º dia vocês darão 7 voltas em redor da cidade, em volta da cidade. A trombeta soará, o sonido da trombeta longo, e quando vocês ouvirem o sonido longo da trombeta, vocês gritarão, e as muralhas cairão. Deus estava estabelecendo ali uma tática, não uma tática de guerra, mas Deus estava estabelecendo ali um direcionamento a Josué, e eles deveriam obedecer aquele direcionamento. Josué, o capitão do exército, o homem que conhecia tática de guerra, poderia ter questionado a Deus, poderia ter elaborado uma tática de guerra mais propícia, mas ele não questiona a Deus. Simplesmente eles obedecem o direcionamento de Deus. Então, o terceiro passo para termos uma vida vitoriosa. Todo mundo quer ter uma vida vitoriosa, mas escute isso. O terceiro passo para termos uma vida vitoriosa é obedecermos o direcionamento de Deus. Quer vitória? Pois esteja disposto a obedecer o direcionamento de Deus. O alfabeto de Deus é obedecer. Não adianta sacrificarmos, não adianta nos esforçarmos se não houver obediência. Quando eu me deparo com 1 Samuel, capítulo de número 15,
Versículo de número 3, Deus havia levantado Saul como rei de Israel, e Deus ali direciona Saul com o exército a invadir a cidade dos Amalequitas, porque Deus havia entregado aquele povo nas mãos de Israel, e eles deveriam entrar naquela cidade, deveriam matar as crianças, as mulheres, os animais. Deus havia mandado eliminar tudo e não tomar nada do despojo. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 15, que quando Saul invade aquela cidade, os olhos de Saul estão voltados nos animais, nos despojos da guerra. E Saul poupa a vida do rei Agag. Consequência diz que por causa dessa atitude, Deus tirou o reino de Saul. A partir daquele momento, Saul foi reprovado por Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, disse Samuel a Saul: porventura tem prazer Deus em ofertas, em holocausto? É melhor obedecer do que sacrificar. E naquele momento Saul foi rejeitado como rei de Israel, porque não obedeceu o direcionamento de Deus. Se aquele povo desobedecesse a Deus, se Josué não tivesse feito da forma que Deus estava direcionando, eles iriam ser envergonhados. Mas eles obedeceram o direcionamento de Deus e as muralhas caíram. Então você quer ter uma vida vitoriosa? Esteja disposto a obedecer o direcionamento de Deus para a tua vida. Aquilo que o Espírito Santo te direcionar na palavra de Deus, você precisa obedecer. Você precisa estar debaixo da obediência da palavra de Deus, e Deus te dará vitória em todas as áreas da tua vida. O que me chama a atenção é que no 7º dia, Josué, os sacerdotes estão levando a arma, estão com trombetas nas suas mãos. No 7º dia, o exército está rodeando a cidade. E na última volta, a 7ª volta, quando a trombeta é tocada e eles gritam, aquela grande muralha dupla cai. E Deus entrega Jericó nas mãos de Josué, como havia prometido. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Deus é fiel. Se Deus te fez uma promessa, creia, porque Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel para cumprir. A Bíblia diz em Números, capítulo 19, versículo 23 e 19, aliás, de Números: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Da mesma forma que Deus havia falado no versículo 2, que entregaria Jericó nas mãos de Josué, o rei, os seus valentes valorosos, agora Deus vai cumprir, porque Deus é fiel. Eu consigo imaginar aquele cenário. As muralhas, elas começam a cair de cima a baixo, como um elevador, e ali Deus surpreende os inimigos. O que eu quero dizer e declarar sobre a tua vida essa noite é o que Deus vai fazer na tua vida, vai surpreender. Você está caminhando, você está obedecendo, você está seguindo o direcionamento de Deus. Tem alguém sorrindo de você, tem alguém achando que você está agindo de forma aleatória, tem alguém achando que Deus não é contigo, mas fora da visão dos escarnecedores, a mão de Deus está agindo. E no momento certo as muralhas cairão, o nome do Senhor será glorificado em sua vida, ainda que ninguém esteja vendo acontecer, ainda que você não esteja vendo acontecer, ainda que os teus inimigos não estejam vendo nada acontecer, continue caminhando, porque fora da visão dos inimigos, a mão do Senhor está trabalhando, e Deus vai lançar por terra esta barreira. O nome de Deus será glorificado em sua vida, se você crê nessa palavra. Mas o que me chama a atenção é o que está registrado no capítulo de número 6 e o versículo de número 20. Capítulo de número 6, versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando
os sacerdotes e as buzinas. Parte B, do versículo de número 20, está escrito da seguinte forma: sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Se você atentar para a parte B do verso 20, o texto está dizendo: e tomaram a cidade. Espera aí, quem foi que derrubou as muralhas? Deus. Por que Deus derrubou as muralhas? Porque era impossível Josué e seu exército derribar aquelas muralhas. Mas agora que as muralhas caíram, o texto diz na parte final do versículo de número 20: tomaram a cidade. Quem foi que tomou a cidade? Josué e seu exército. Derribar as muralhas é com Deus, porque aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Mas agora, despovoar a cidade, lutar contra os inimigos, para tomar posse da cidade, é você que vai ter que lutar. Isso aqui me traz a quarta lição dessa mensagem. O quarto passo para termos uma vida vitoriosa é nós estarmos dispostos a lutarmos pela realização dos nossos sonhos. É nós estarmos dispostos a lutarmos por aquilo que nós acreditamos, pelo ideal a qual nós acreditamos. Não existe vitória sem batalha. As muralhas foi a mão de Deus que derrubou, mas agora a cidade, para que eles pudessem tomar aquela cidade, eles precisavam lutar. O texto diz no verso de número 20: tomaram a cidade. Significa que eles tiveram que entrar em confronto com os moradores daquela cidade. Não existe vitória sem batalha. Se você não estiver disposto a lutar pelos teus sonhos, se você não estiver disposta a lutar pelos teus sonhos, você não é digno de viver a realização dos seus sonhos. Só vive a realização dos sonhos quem é disposto a lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos. Mas mesmo na batalha, nós temos a garantia que não estamos sós. Mesmo na batalha, nós temos a garantia da presença de Deus que está conosco para nos ajudar a vencer a batalha. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 20 e versículo de número 4: Deus disse para o seu povo: eis que o Senhor vosso Deus está no meio de vós para vos dar vitória diante dos vossos inimigos. O Senhor vosso Deus está diante de vós para dar vitória contra os inimigos. Nessa batalha nós não estamos sozinhos. O general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, Adonai de Sabaote, Senhor dos exércitos, Ele vai na frente, vai nos dando vitória, vai nos ajudando a vencermos as batalhas, e nós vamos tomando posse das promessas de Deus. Então, sem batalha não existe vitória. Não existe um caminho fácil para a vitória. Quer vitória? Primeiro, você precisa tomar posse da promessa de Deus. Segundo, você não pode abrir mão da presença de Deus. A terceira coisa que você precisa entender para que você tenha uma vida vitoriosa é que você precisa estar disposto a lutar. Quarto, você precisa obedecer o direcionamento de Deus. Então não existe uma vida vitoriosa sem batalhas. É diante das batalhas, é diante das provações, é diante das adversidades que Deus vai nos dando vitória, que vai aperfeiçoando o nosso chamado, que vai aperfeiçoando a nossa vida espiritual, e nós vamos contemplando, avançando, conquistando as promessas que o Senhor nos fez, até chegar naquele grande dia que nós vamos habitar na glória com o Senhor. Então que você possa guardar no teu coração esses 4 passos para uma vida vitoriosa, e que Deus
possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus e Cristo possa nos ajudar a crer nas promessas, nos ajudar a não abrir mão da sua presença, nos ajudar a vivermos uma vida de obediência, seguindo o seu direcionamento, e nos ajudar a estarmos dispostos para lutarmos, para que nós possamos, diante das batalhas, contemplarmos as vitórias. Eu quero convidar você, nesse momento, a levantar uma oração, um clamor comigo. Você que está parado, você que deixou de avançar na caminhada, você que ainda vai assistir essa mensagem e que por algum motivo, por alguma razão, você parou a caminhada, você desistiu dos teus sonhos, por alguma situação que surgiu na tua caminhada, você abriu mão das promessas. É para você essa mensagem. E nessa noite Deus quer que você se levante novamente. Nessa noite Deus quer que você novamente volte a tomar a posição que Ele te chamou, porque Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem promessa para cumprir na tua vida, e você não pode abrir mão dos teus sonhos, você não pode abrir mão do projeto de Deus. E nesse momento o irmão Emerson vai louvar o Senhor, e nós vamos nesse momento levantar um clamor aos céus. Eu quero orar por você nesse momento, você que está sentindo derrotado, você que já não consegue mais acreditar na realização dos teus sonhos. É por você que eu quero orar nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Deus, nesse momento a tua palavra foi ministrada, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Sabemos que muitas são as batalhas,